pastor André tinha 5 dias de férias, ele tirou 25, guardou 5, então ele está no período de férias. E ele só volta, creio, só na terça-feira da semana que vem. Né? Mas ele está na razão dele, porque é o direito dele, né? Claro. E todo mundo tem que tirar férias, então ele está curtindo as férias. Para nós é um privilégio muito grande de nós estarmos mais uma noite aqui, que o objetivo nosso é adorar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje é continuação do nosso estudo. Os irmãos que quiserem participar, é bem-vindo, né? Assim, fazer perguntas. Se tiver dúvida, se não ficar na altura a resposta, quem tiver aqui, pergunte, né? Não pode ficar com a dúvida no coração, né? Senão a dúvida vai gerando mais dúvida, e aí acaba que deixando a gente assim, pisando em ovos. Vamos orar para a gente começar a nossa oração e depois o nosso estudo. A irmã Francisca faz a oração para a gente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para presente na tua casa, o nosso intuito de te adorar, Senhor. Porque o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração. Sim, meu Pai. Ó Pai Santo, vem com o teu Espírito Santo, Pai, nos dar sabedoria, abrir nossa mente, nosso coração, para que nós possamos acolher a tua palavra, o teu ensino, que nós possamos voltar para casa não do mesmo jeito, mas com o coração engrandecido com a tua presença, e que o Senhor nos abençoe, dê sabedoria ao irmão Leves, para que ele possa fazer a palavra e o entendimento dos nossos corações. Amém. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Algum irmão tem algum cântico a sugerir? Que dia a gente cantou o seu, Pinho? Cantor? Cantou? Alguém que tem aqui um cântico que queira ele que cante? Qual que é o número? Alguém sabe qual é o número do Firmes na Promessa do Senhor? Qual que é o queridinho? O oração noturna. Que não quer ouvir. A oração noturna é o 148. Procurando que Vamos cantar a oração noturna. Sei que nós já sabemos. 48? 7h48. Vamos ficar de pé? é o que achei 177. 77, Depois a gente canta esse. 177. Depois. Nós cantamos os dois. Isso. Você tira para nós? Amém? Vinda este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus,
pedido de oração especial? A minha avó, a dona Maria, Está lá no canto de repouso? ela está no hospital. Está no hospital? Ah, o que foi com ela? Pneumonia. Pneumonia e idadinha, né? Que idade, hein? Alguém mais tem? Então vou pedir, por favor, vou fazer essa oração pela avó do Bruno, a dona Maria, que todo mundo conhece, que é a esposa do Dario, né? E também pedir ao Senhor que haja um avivamento na cidade de Cruzília, né? Onde que nós cremos que a cidade de Cruzília pertence ao Senhor Jesus, né? Assim como Paulo fala que muita cidade tinha muitos, o Senhor tinha muitos na cidade de Corinto. Creio eu também, e eu creio que os irmãos creem que Cruzília também, o Senhor tem muitos filhos aqui que a gente ainda não conhece, né? Quem poderia fazer essa oração para a gente? Eu faço. Faz. Oi? Ah, sim. Essa aí. Coloca isso também em oração, né? Porque a chuva lá foi, né? Soberano Deus, amantíssimo Pai, louvado, glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer mais uma vez aqui na Tua casa, para recebermos mais da Tua instrução. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela proteção, pelo livramento, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor. E pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com a Dona Maria, ó Pai, restaurando a saúde dela, ó Pai, que o Senhor esteja aliviando os seus pulmões, ó Deus, que ela possa se recuperar desta pneumonia e que ela venha gozar de muitos dias ainda, ó Pai, que o Senhor esteja com plena saúde, que o Senhor tome ela em tuas mãos e que ela venha se recuperar e poder estar entre nós aqui por muito tempo, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu pediria também, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando a nossa cidade, ó Pai, trazendo um avivamento aqui nessa cidade, ó Deus, que as pessoas sintam o desejo de te conhecer, ó Pai, frequentar a tua casa, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo um avivamento para a cidade de Cruzília, ó Pai, e que mais pessoas possam se chegar a Ti, ó Deus. Peço também, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com as pessoas lá de Minduí, ó Pai, que a chuva fez estrago lá. O Senhor esteja consolando aquelas pessoas, ó Deus, esteja aquecendo aqueles que ficaram desabrigados, ó Pai, e que o Senhor esteja com a sua poderosa mão naquela cidade, Senhor. E que as pessoas venham te conhecer, ó Pai, e que elas sintam o desejo de te buscar e poder gozar de uma vida plena, Senhor. Que o Senhor abençoe nosso irmão Lésio, que vai nos trazer a palavra, e que o Senhor prepare o nosso coração e o nosso intelecto para receber essa palavra, Senhor. E que nós venhamos meditar nessa palavra todos os dias no decorrer dessa semana. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Ô Walter, vai tocar o violão? Vai não? 177? 177. Amém? Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre,
cruz tem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, se firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, se firme nas promessas de Jesus. Eu gostaria também que algum irmão pudesse fazer uma oração em relação ao pastor André, para que Deus esteja dando bastante sabedoria para ele, esteja dando ferramenta, como o nosso pastor, ele que conduz a igreja de Cristo, para que o nosso Deus seja bastante usado pelo Senhor, para que a nossa igreja venha a cada dia mais ter aquele sentimento de amor pelas obras, pelas coisas do Senhor, e que nós possamos a cada dia mais estar crescendo na vida espiritual, né? Porque se o pastor assim, vai bem, eu acredito que a igreja, todo mundo vai bem, porque querendo ou não, a maioria da igreja, assim, a grande maioria, nós sabemos que a gente tem que olhar para Cristo, mas a gente também não deixa de olhar assim, pelo pastor, né? Porque se o pastor tiver alegria no coração, coragem, empenho na obra, Deus se alegra com isso, é o que a gente vai estudar hoje na palavra. Então, quem poderia orar pela vida do pastor e sua família? Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer pela nossa vida, Pai. Agradecer por cada irmão que está aqui, ó Deus. Que o Senhor nos permitiu, Pai, estar aqui. Graças à tua bondade, tanta que tem, Pai. Vai louvar e agradecer teu santo nome, Deus. Se você esteja abençoando, Pai, a vida dos irmãos também que não estão aqui, Deus. O Senhor sabe o motivo, Deus, o Senhor sabe. Cada pessoa venha conhecer o Senhor, Pai, através dele, através de cada um de nós também. Que esteja Deus nessa pela IBF, né? Que a IBF logo vai sair, não vai, Ana Paula? Né? Então que Deus esteja se dando sabedoria, quem
está na frente da realização da IBF, que eu acredito que é a Juliana, o Walter, a Lana, a Ana Paula, que está na frente também, Ana Paula? Tem mais alguém, Walter, que está assim, no planejamento da IBF? A Bianca também está? A Miriam? Então, essas pessoas que estão empenhadas para a IBF, então, para que o Senhor esteja assim, abrindo assim, a mente, para que eles possam ter sabedoria e pedindo ao Senhor que, como o Senhor tem trazido, o Senhor traga várias crianças para a casa dele, que possamos assim, ter sabedoria para que essas crianças sempre estejam voltando, porque como o pastor tem ensinado para a gente, através das crianças a gente vai alcançando os pais. Né? E pela misericórdia do Senhor, as IBF que tem sido realizadas aqui, a gente tem visto o Senhor agir, não é mesmo? Então, é pela IBF, e também eu gostaria mais uma vez de pedir pelo conselho da nossa igreja, né? Assim, para que decisões lá sejam tomadas assim, debaixo da unção do Senhor. Né? Porque se a administração vai bem, tudo vai bem. Se a administração começa assim, a deixar a desejar, é igual uma empresa, né? Bons administradores, a empresa caminha bem. Sem tomar decisões erradas, infelizmente, a coisa não vai andar no centro. Quem pode fazer essa oração para a gente? Faz, Bruno. Faça a Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, é no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que nós nos reunimos mais uma vez na sua casa, na sua presença. Quero agradecer ao Senhor, ao Pai Santo, por ter achado graça nas nossas vidas, nos conduzir até a sua casa, através do Santo Espírito esta noite, para juntos, Senhor Deus, louvar o teu nome e também aprender, Senhor, da tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar nas tuas mãos desde já o trabalho, Senhor meu Deus, que iremos realizar, assim, Senhor nos permitir, com as crianças da IBF, meu Pai Santo. Que o Senhor venha conduzir, através do teu Santo Espírito, a mente, o pensamento, o coração de cada um que estiver, Senhor, à frente para tomar alguma decisão, Senhor meu Deus, sobre este trabalho, para que tudo, Senhor, venha acontecer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, porque nós sabemos, ó Pai Santo, que se o Senhor não estiver, Senhor meu Deus, no centro, meu Pai, se o Senhor não estiver, Senhor meu Deus, conduzindo as nossas vidas, será vão o nosso trabalho. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, já comece a trabalhar desde já, Senhor, nos corações, Senhor meu Deus e meu Pai, daqueles ao qual o Senhor irá trazer, Deus, seja criança, seja os pais, tira todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que o adversário já queira lutar, Senhor, contra este trabalho, contra, Senhor meu Deus e meu Pai, a expansão do teu reino através desta obra, Pai. Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, é que eu oro nesta noite, Deus, e te agradeço desde já, certo da bênção, da vitória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão descer? Chamar as crianças aqui à frente, né? Oração não é demais, né? Adivinha quem vai orar para as crianças hoje? Natália. Natália hoje está incluída de orar para as crianças e a professora. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por estar aqui na sua casa. Agradeço pela vida de cada um, dos irmãos, das crianças. Apresento a vida da Ana Paula, Deus, que o Senhor possa capacitá-la cada vez mais para poder ensinar as nossas crianças. E tudo que elas aprenderem, Senhor Jesus, que fique guardado no coraçãozinho de cada uma delas, que elas possam colocar em prática. Assim, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por gentileza, abram a palavra do Senhor. Vai lá com vocês.
1 a 8. Atos meia dúzia? Atos meia dúzia. Isso. Porque o pastor leu esse texto, se não me engano, na quinta-feira passada, mas a gente tem que começar esse texto, assim, não tem como ter a continuidade do estudo. Amém? Amém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos israelitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguem desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, eu não sei se pronuncia Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre os povos. Amém? Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, que agora a gente vamos estudar a Tua palavra, Senhor. O Senhor abre as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais estar aprendendo e entendendo aquilo que o Senhor quer dizer a cada momento de nossas vidas. Fala com toda a igreja, ó grande Deus, no nome do Santo Senhor Jesus que eu te peço. Amém. Irmãos, aqui o relato bíblico está dizendo que os apóstolos, preocupados com o trabalho das igrejas, que estava só sobre os ombros deles, e eles fazendo uma parte do trabalho bem feito, infelizmente começou o questionamento que as viúvas dos israelitas estavam se deixando assim a desejar, elas não estavam assim sendo casuações diárias, como uma viúva perdeu o marido na guerra, caberia a igreja ajudar assim, no sustento das viúvas, quando tinha criança e tudo mais. E os apóstolos, ocupados muito com os trabalhos da igreja, estavam encarregados só para eles, e essa parte começou a desejar, começou a dar o que na igreja? Tumulto, começou a dar contendas, que aí eles começaram a apertar eles, que aquela área da igreja, do povoado ali, estava deixando a desejar. Foi que os apóstolos então se decidiram e comunicaram aos discípulos que Deus já tinha acrescentado no meio deles, para que escolhesse homens que realmente estivessem cheios do Espírito Santo e homem que tivesse bom consentimento, assim, um homem que se enquadrasse no padrão onde a palavra de Deus assim se requer. O homem teria que ser assim bem visto na igreja, assim, a gente sabendo que todo mundo tem pecado, todo mundo carece da glória de Deus, só que aquelas pessoas que mais se enquadravam para tomar essa posição de diáconos. E levaram esses homens perante os apóstolos, onde os discípulos escolheram, os apóstolos oraram por eles, impuseram a mão e consagraram eles como diácono para ajudar nesse ofício da igreja. Aí que vem, muita gente pode achar que o diaconato é menor que o presbiterato, do que o pastorado. Não é, meus irmãos. Olha o que acontece. O diácono, a função do diácono não é só abrir a igreja e fechar a igreja. Olha como que a palavra de Deus assim está exaltando a diaconia. Quando os apóstolos estavam fazendo o papel de diáconos e mais os deles de pregar a palavra,
eles não estavam conseguindo exercer a função total. Então eles estavam deixando essa parte a desejar. A importância do diácono, o que acontece? Esses homens assumiram a diaconia, aí deram assim, folgaram eles para que eles pudessem estar mais empenhados em pregar a palavra e não assim ao serviço mais prático da igreja. Mas através da diaconia, Deus levantou esses homens. Os diáconos faziam os trabalhos da igreja, os apóstolos ficavam mais para oração e pregação da palavra, aonde que Deus foi acrescentando mais e mais novos convertidos. E hoje a nossa igreja, infelizmente, ela está necessitando assim de mão de obra. Não é só hoje. A igreja do Senhor, a Bíblia fala que a seara é imensa, os trabalhadores são poucos. Então eu tenho orado para que Deus levante, porque pessoas que estão dispostas a trabalhar na seara, porque um dos pontos que é discutido lá no conselho, a igreja, a nossa congregação, para ela se tornar uma igreja, ela tem que ter no mínimo mais um presbítero, são 2, e pelo menos 2, 3 diáconos. E o pastor a gente já tem, que é o pastor André. Então os homens da igreja, ora, pede ao Senhor para que talvez assim, eu acredito que aqui tem alguém que Deus vai levantar, mas que essa pessoa possa colocar à disposição, porque a diaconia, eu volto a falar meus irmãos, não é só abrir ou fechar a igreja, é um trabalho que Deus deu sabedoria para aqueles homens, para que eles se levantassem para favorecer. Porque se analisa bem, eu já ouvi o meu irmão falar assim, ó, o pastor é assalariado, ele que tem que dar os pulos dele. Mas se ele for dar os pulos todinho na função da igreja, assim, em tudo, ele não dá conta. Assim como os discípulos eram 12 e estavam deixando a desejar, eles não estavam dando assim, no palavreado mais terceiro, eles não estavam dando conta do recado. Então foi onde que eles pediram ajuda à comunidade, levantaram esses homens que eram cheios do Espírito para fazer a função do diaconia. E Deus tanto é que respondeu a eles, que a palavra de Deus fala que, aqui no finalzinho, fala assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha para ver como que aí as coisas começaram a caminhar. A gente sabia que o sacerdote daquela época, ele era o defensor da lei. Ele, muitas das vezes, eram homens que se debatia contra a palavra de Deus. Mas através depois os apóstolos conseguiram assim ficar mais por conta da oração e a pregação da palavra, a Bíblia aqui está afirmando que muitos sacerdotes abraçaram a fé genuína na palavra de Deus, assim, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, o papel do diácono é tão válido como o papel do presbítero, como o papel do pastor. Não tem essa hierarquia, o pastor é o cabeça, o presbítero é o peitoral e o diácono é a cintura. Não é nada disso não. Então, no reino do Senhor não tem ninguém maior nem menor. Deus ama e Deus dá sabedoria, e perante os olhos do Senhor, aquele que faz o seu trabalho assim, por amor, é igual. Não tem um maior que o outro. Então, vamos supor assim, já me perguntaram, você não, viu, já sei essa pergunta foi de outro irmão. Para ser presbítero da sua igreja tem que ser diácono primeiro? Não precisa ser diácono primeiro. A coisa que precisa ter, tem que ter o chamado e se enquadrar. Assim, se ele tiver o chamado, porque Deus tem certeza que ele se enquadra no padrão da palavra. Então, ele tendo chamado e tendo disposição, as coisas vão funcionar. Também não adianta nada, vamos supor assim, entrar, vamos supor, num papel ou de diaconia, ou de presbítero, até mesmo de pastor. Se não tiver o chamado, infelizmente, o que vai acontecer? Vai dar para os burros nada, né? Não vai sair nada, né? Então, a gente tem que estar agindo. Por exemplo, se a Bíblia fala que a gente faz parte do corpo de Cristo,
O pé não pode fazer a função da mão, e nem a mão fazer a função do pé. Então, se a gente está no corpo, porque independente de qual função a gente está fazendo, a gente está servindo ao Senhor. E o Senhor se agrada disso. Por gentileza, abre o livrinho na página 69. Os irmãos podem me interromper a qualquer momento, tá? Assim, aí começa assim, ó. Temos o registro de como há muito tempo os apóstolos perceberam que estava perdendo, ou melhor, havia perdido o poder apostólico por não conseguirem aliviar de certos deveres, e assim deveriam dedicar-se mais à oração. Eles convocaram uma reunião porque descobriram, para o seu pesar, que eram deficientes em oração, sem dúvida. Mantinham a forma de orar, mas havia sérias deficiências tanto na intensidade quanto na qualidade do seu tempo que dedicavam a isso. Suas mentes estavam excessivamente preocupadas com as finanças da igreja, assim como nos dias de hoje encontramos muitos lugares que os leigos e ministros estão tão ocupados em servir às mesas que se tornam notoriamente deficientes em oração. De fato, nos assuntos atuais da igreja, os homens são considerados religiosos por sua grande contribuição financeira, e as pessoas são escolhidas para posições oficiais, não porque sejam homens de oração, mas por sua habilidade de gerenciar as finanças da igreja e arrecadar dinheiro. Pela graça de Deus, esse problema acho que a nossa igreja não tem, né? Assim, a gente não trabalha assim, com tipo assim, aquela pessoa que tem assim, como eu vou dizer, um talento para seduzir as pessoas a fazer contribuições, como existem contribuições generosas, né, que vai envolvendo as pessoas. A gente infelizmente vê aí que tem muitas pessoas que estão queixando, e não é pouco não, porque tem aquela história, você dá X que Deus vai te retribuir em dobro, e não é assim. Com Deus não se faz preganho, o Senhor dá aquilo que é da vontade dele, porque um dos ensinamentos, e a Bíblia fala, agrada-te do Senhor, ele o desejo do teu coração. O que acontece? Deus vai agradar o desejo do coração da gente se aquilo for benéfico para a vida da gente. Mas se for uma coisa que vai nos afastar da palavra de Deus, Ele não vai dar. Não é porque a gente está procurando agradar o Senhor, que Ele vai dar uma coisa que infelizmente, em vez de abençoar, vai prejudicar a gente, né? Não é por isso que seja o desejo que Deus vai realizar aquele desejo da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com certas pregações, porque senão a gente vai no oba-oba e deixa a palavra de Deus de lado. E eu louvo a Deus também pela nossa igreja, que pode chegar aqui, pode fazer uma oferta do tamanho que for, coisa assim. A igreja não trabalha sobre isso. A igreja está preocupada em salvação de almas, porque nós sabemos que a casa do Senhor pertence ao Senhor, e de uma maneira ou de outra Deus vai suprir as necessidades, porque Deus é Deus e Ele trabalha tanto no muito como no pouco, né? Agora, esses apóstolos, ao refletirem sobre a situação, estavam determinados a deixar de lado os obstáculos relacionados às finanças da igreja e decidiram dedicar-se à oração. Não que essas questões financeiras fossem ignoradas ou relegadas e a segundo plano, mas um leigo comum, cheio de fé e do Espírito Santo, poderia ser encontrado. Ele poderia facilmente lidar com os assuntos administrativos sem afetar sua religiosidade ou sua vida de oração. Além disso,
isso lhe proporcionaria uma ocupação na igreja, aliviando os apóstolos da carga de trabalho, permitindo que orasse mais e, consequentemente, fosse mais abençoado. Então, meus irmãos, a gente tem aprendido assim nos estudos passados com o pastor. Sem oração é impossível agradar a Deus, porque a oração vem através da fé. Não adianta nada, a gente está aqui na igreja toda vez que a igreja estiver com a porta aberta, mas a nossa ação é sempre na igreja e eu preciso orar. Eu preciso orar com o Senhor, está sabendo que puder, pode estar presente, é a mesma coisa assim que eu estou de corpo presente, mas a minha mente está andando lá no mundo lá fora. Não vai agradar ao Senhor. Então a gente tem que. A Bíblia fala que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas por quê? Esse poder não está em nós, esse poder está na comunhão de estar com o Senhor. Então, se a gente quer ter uma vida de vitórias não é aquela vitória que o mundo prega assim, ter carro do ano, ter lancha para passear, ter uma vida bem assim remunerada no poder produtivo, mas sim uma vida abençoada, porque uma vida abençoada por Deus, o apóstolo Paulo, ele é o nosso exemplo, assim, ele era um homem que antes dele, da conversão dele seguir a Cristo, a Bíblia diz que ele era um homem que foi criado aos pés de Camargo. Ele é um homem bem afortunado, ele tinha muitos bens, e depois dele passar a servir a Cristo, ele mesmo declara aos irmãos de Filipos que ele aprendeu a viver tanto na fartura do pão como na escassez do pão. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, eu vou passar para frente para mim ficar bem de vida. Não é isso, a palavra, Deus não promete riqueza para ninguém. Deus promete a salvação em Cristo Jesus. E se a pessoa tiver de adquirir algum bem, sempre levar uma vida assim, correta diante do Senhor, se Deus achar, por vontade dele, que ele vai dar, amém. Se ele não der também, amém. Não fique pensando não, porque com muito ou com pouco, a palavra fala que nós somos cidadãos do céu. E um dia vai ficar tudo aqui. Quem junta muito, fica muito. Quem junta pouco, fica um pouco. Porque nem o muito, nem o pouco a gente não leva. A única coisa que a gente leva dessa terra é a fé em Cristo Jesus, a salvação que Jesus garantiu para nós na cruz do Calvário, entendeu? No primeiro parágrafo aí está dizendo: eles também, pois não haviam se dado conta anteriormente que estavam tão pressionadas pela atenção e a questões materiais e certas preocupações, pessoas que não podiam dedicar a oração, o vigor, a intensidade e o tempo que a sua natureza e importância demandava. Assim, sob um olhar crítico sobre nós mesmos, podemos descobrir que coisas legítimas, carretas e louváveis podem, na verdade, ocupar nossa atenção a tal ponto que a oração seja negligenciada, ao menos com apenas um tempo escasso. E nós acabamos que, eu acredito que é todo mundo, eu me incluo nessa. A gente tem tanta preocupação na vida corriqueira da gente, que a oração acaba ficando pequenininho. A gente não deixa de trabalhar, a gente deixa de orar. A gente não deixa de fazer um passeio, mas muitas vezes a gente deixa de orar. A gente não deixa de comer, mas muitas das vezes a gente deixa de orar. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva na vida da gente, muitas das vezes a oração, a nossa comunhão com o Senhor, acaba ficando em segundos planos. Muitas das vezes a gente está preocupado. Quando eu falo isso para a igreja, eu estou me colocando em primeiro lugar. A gente está preocupado com a vida rotineira lá fora, mas não preocupado com as coisas de Deus. Porque
No trabalho a gente chega no horário certinho. Na igreja a gente chega atrasado. Se a gente vai viajar, se a gente chegar atrasado no aeroporto ou na rodoviária, o ônibus ou o avião já foi embora. E aqui muitas vezes a gente faz ao contrário. Muitas das vezes a gente ama o serviço da gente, de estar no serviço, a gente não ama estar na igreja. Então são coisas rotineiras e muita gente gasta tempo como se fosse num lazer e não gasta tempo conversando com o Senhor. Isso eu acho que a gente tem que meditar mais. Nós deveríamos gastar mais tempo nas coisas celestiais do que nas coisas terrenas, porque as celestiais são eternas, onde a gente pretende um dia viver eternamente, e as coisas terrenas vão ficar aqui. Porque se a gente for pensar em quantas pessoas a gente já conheceu que não faz parte mais dessa terra, seja pobre ou rico, com Jesus ou sem Jesus, quantos já ficaram no passado? Quantos? E quando a pessoa morre, quando uma pessoa mais íntima da gente, naquele dia a gente comenta, fala, mas num breve tempo fica no esquecimento. Depois ninguém lembra mais, né? Então, e as coisas lá do alto são para a eternidade. Então que a gente possa estar procurando valorizar mais as coisas do Senhor. Quão fácil é escapar do quarto de oração. Até mesmo os apóstolos precisavam vigiar nesse aspecto. Precisamos ter o mesmo cuidado conosco. Coisas legítimas e corretas podem se tornar erradas quando ocupam o nosso lugar de oração. Aspectos certos. E si mesmo pode se tornar problemático quando permitimos que tornem conta de nossos corações de maneira desordenada. Não são apenas as coisas pecaminosas que prejudicam a oração, não são apenas os aspectos questionáveis dos quais devemos nos preocupar. Muitas vezes são aquelas coisas que são corretas nos seus devidos lugares, mas que desviam nossa atenção da oração e fecham a porta do nosso quarto de oração, frequentemente acompanhado pelo apelo de autoconsumo que diz: estamos muito ocupados para orar. Irmãos, nós como seres humanos e pecadores, uma coisa que tira a paz da gente e muitas das vezes eu falo comigo mesmo que nessa parte Deus sabe que eu peco muito, principalmente na nossa vida financeira. A vida financeira de qualquer um aqui, eu acredito que quando vai mal, quando tem umas contas que a gente vê que a gente não vai pagar, a gente começa assim a se desdobrar em dois, né? Assim, a gente quer honrar os nossos compromissos, que é o certo do cristão fazer, mas muitas das vezes assim, essa atitude de honrar os nossos compromissos com os homens tinha que ser a mesma atitude de honrar os nossos compromissos com o Senhor. E muitas das vezes a gente faz a parte do homem, que é honrar os compromissos com o homem, com a sociedade, com esse empenho, com esse intuito, se desdobra em dois, se for o caso, vira a noite trabalhando, mas em relação à palavra do Senhor, muitas das vezes a gente faz corpo humano. Exemplo aqui a gente tem o privilégio de estar com as portas abertas, servindo ao Senhor, não tem retaliação, não tem assim perseguição, eu digo perseguição igual está acontecendo em muitos países, aí que nem na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, passou mesmo como se o presidente lá, o imperador, não sei como é que chama lá, como é que chama o nome dele? Como é que chama? E ele, se ele descobrir que a pessoa está pregando a palavra de Deus, é xilindó, é cadeia na hora. E nem por isso os nossos irmãozinhos que estão lá, eles não deixam de pregar. E nós que temos assim, o livre acesso, não tendo esse impedimento tão severo, muitas das vezes a gente encolhe e não prega. Então, se a gente não está pregando agora que a palavra de Deus é livre, principalmente na cidade que a gente vive, e se tiver assim, uma lei brutal no Brasil que os cristãos não podem mais abrir a palavra e pregar. Aí, sabe, a gente vai achar bom ou a gente vai achar ruim? Porque se agora é livre, a gente não prega assim da maneira que é para ser pregado,
Então, aí a gente vai falar assim, agora eu posso pregar, eu vou ficar quietinho, não vou falar mais nada. Então, talvez, né, assim, isso não pode ser um desejo do nosso coração. Possivelmente, isso está intimamente relacionado à queda de oração familiar nessa época, assim como qualquer outra coisa. E nesse ponto, a religião familiar tem decaído. E aqui reside uma das causas do declínio das reuniões de orações. Homens e mulheres estão tão ocupados com as coisas legítimas que se esquecem de doar a oração. Meus irmãos, eu sei que assim, muitos podem ter dificuldade, mas uma coisa que a igreja tenta implantar, já faz tempo, é a reunião de oração no lar. A reunião de oração no lar, além de a gente dar um testemunho para os nossos vizinhos, é de grande avalia, assim, é de grande valor para nós que somos cristãos, sabe que a gente está abrindo as portas da nossa casa para a igreja de Cristo. Então, como bom seria nós conseguíssemos, eu não vou dizer um ano inteiro, mas um período de oração que a igreja passasse na casa de todos os irmãos. Porque analisa bem, meus irmãos, se a gente vê umas igrejas assim, exemplo, eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, porque está sendo gravado, mas vamos supor, se o padre quisesse fazer uma missa na casa dos irmãos, todo mundo assim, eu acho que seria até assim, tipo, na minha casa seria até uma concorrência. E na nossa igreja não está sendo assim. Então, os abençoados, quando a gente abre a porta da casa, o abençoado, a bênção é para a gente, não é para o Senhor. O Senhor quer abençoar o nosso lar. Então, que nós como igreja, nós possamos estar assim, abrindo nossas portas, assim como o pastor já falou mesmo, não precisa oferecer nada, a igreja vai lá mesmo, é para orar. Quem quiser agradar a igreja com alguma coisa, amém. Quem não quiser também, não vai pensar assim, no fulano lá deu, aqui na minha não vou dar, vai ficar feio, não vai ficar feio nada, porque assim, isso não é o importante. O importante é a gente estar lá, orando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que a vizinhança veja assim, aqui é uma casa que realmente serve ao Senhor. Mas também assim, a nossa convivência dia a dia com os nossos vizinhos também, eu sei que não agrada a todo mundo, mas tem que ser uma vida que bate com a vida diária nossa, quando a gente está testemunhando lá também, porque não adianta nada o nosso assim também, assim, eu falar de Jesus com a pessoa e não viver essa palavra. A pessoa vai falar, mas ele é mentiroso, ele fala uma coisa e pega outra. Aqui também o autor está dizendo que no primeiro parágrafo da página 71, quando a reclamação chegou aos ouvidos dos apóstolos, eles perceberam que estavam fazendo não servia completamente aos fins de paz, gratidão e união, e em vez disso, desconectando, queixas e divisões eram o resultado de suas ações, nas quais havia muita pouca oração envolvida. Assim, a oração foi colocada em destaque. Homens de oração são essenciais para a execução do plano divino de salvação da humanidade. Deus, portanto, estabeleceu a oração como uma coordenação, implicando que homens devem orar. Assim, esses homens de oração são indispensáveis no mundo. O fato de Deus frequentemente usar as orações de homem justo para cumprir seus propósitos claramente válida. Essa afirmação não é necessário listar todas as instâncias em que Deus se utilizou das orações de justo para realizar seus feitos graciosos, pois o tempo e o espaço são limitados. Aqui o autor aqui, ele vai dar dois exemplos clássicos de homens que oraram ao Senhor e através da oração Deus respondeu o pedido de oração que eles fizeram. Por quê? Porque eles eram homens realmente
tementes ao Senhor e eram homens realmente que costumavam a orar, a se dedicar na oração. Os irmãos sabem muito bem que quando Moisés estava no topo do monte Sinai lá, esperando, conversando com Deus, esperando os decretos, os 10 mandamentos, o povo de Israel, junto com Arão, infelizmente, eles achavam que Moisés não voltaria mais. O que eles fez? Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, achando que adorando um Deus pagão, eles seriam assim conduzidos à terra prometida, contrariando a palavra do Senhor. O autor está dizendo aqui que a ira de Deus foi tão grande que Deus queria exterminar o povo de Israel naquele exato momento, porque da caminhada do Egito, tantas maravilhas, prodígios e milagres que o Senhor fazia e estava fazendo, e o povo com aquele coração endurecido. Quando a ira do Senhor se estendeu sobre o povo de Israel, se não fosse a oração de Moisés. Se Moisés não tivesse assim o intuito daquela responsabilidade que Deus deu para ele de conduzir o povo à terra de Canaã, o autor está dizendo aqui, para isso, contudo, devemos citar uns 2 exemplos no caso do bezerro de ouro, quando Deus propôs destruir os israelitas devido ao grande pecado da idolatria enquanto Moisés recebia a lei. A própria existência de Israel estava em perigo, pois Arão sucumbiu à forte pressão popular da descrença e pecado. Tudo parecia perdido, exceto por Moisés e sua oração. A oração tornou-se mais eficaz e milagrosa em favor de Israel do que a varinha mágica de Arão. Deus estava determinado a destruir Israel e Arão, e a sua ira aumentava. Era um momento crítico e temeroso, porém a oração serviu como um dique, retendo a desoladora ira dos céus. As mãos de Deus foram detidas pela intercessão de Moisés, o poderoso intercessor. Se Moisés não fosse um líder temente ao Senhor, a nossa história hoje seria bem diferente. Então, Moisés, pelo ser um servo fiel ao Senhor e dedicado à oração, através da oração de Moisés, Deus retirou a sua ira sobre o povo de Israel, porque Moisés, o líder que conversava com o Senhor, tudo que Deus queria, Deus falava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. Moisés vai ao monte, só que ele ficou lá, se não me engano, ele foi 40 dias, não foi? No monte. Aí eles achavam que Moisés tinha falecido, que não desceria mais, então a fé deles foi por água abaixo. Já fez um bezerro de ouro, já foi adorar aquele bezerro, então isso causou grande revolta no coração do Senhor. Ao ponto de Deus querer exterminar aquele povo, mas aí, pelo amor a Moisés, e vendo a sinceridade do coração na oração de Moisés, a ira de Deus foi contida. Moisés estava determinado a libertar Israel. Ele se dedicou a um longo e executivo esforço de oração durante 40 dias e 40 noites. Em nenhum momento afrouxou seu apego a Deus, nem deixou seu lugar aos pés do Senhor, nem mesmo para comer, por nenhum instante moderou suas demandas ou amenizou seu clamor. A existência de Israel estava em jogo. A fúria do Deus Todo-Poderoso precisava ser retida. Israel deveria ser salvo de todos os perigos, e assim foi. Moisés não deixaria Deus sozinho. Portanto, hoje podemos olhar para trás e atribuir o mérito da atual raça judaica à oração de Moisés séculos atrás. Então, os irmãos podem ver que a oração promove o coração do Senhor, porque quando há sinceridade na oração e a constância em oração, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, como eu estou dizendo aqui, que Deus não tem coração para negar o perdão a nós. A gente peca, a gente pede perdão, o Senhor perdoa, a gente peca, a gente pede perdão, o Senhor perdoa. E olha que tamanho
do povo de Israel. E através da oração do Senhor, de Moisés, o Senhor concedeu a bênção para que eles pudessem, depois mais para frente, através de Josué, estar chegando à terra prometida. Na verdade, o propósito de Deus de destruir Israel foi alterado pela oração deste homem de Deus. Então, meus irmãos, quando o pastor André fala que através da nossa oração, se a gente orar confiante, porque a oração é acompanhada pela fé. Se a gente temos fé num Cristo que a gente não viu, mas a gente crê no Senhor Jesus pela palavra, pelas escrituras, a oração também é assim, a gente tem que orar acreditando que vai acontecer. Se a gente orar pelo avivamento, inclusive, mas orar por orar, não vai acontecer, mas a gente orar, a gente sabe que Deus é todo poderoso. O feito que Ele fez no passado e faz no presente, Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus. Então, se a gente orar pela conversão de Cruzilha, pode ter certeza que não no nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor, mas Deus honrará os nossos pedidos. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi só pela gente, foi por muitos, e esses muitos estão nessa cidade. E eu creio nessa palavra. E também, para nós chegar ao final, o autor colocou aqui também o exemplo de Daniel. Quando o rei fez aquele decreto dizendo que naqueles dias ninguém poderia adorar outros deuses se não fosse o Deus dele, que se adorasse a penalidade seria severa. O autor está dizendo aqui que Daniel, mesmo conhecendo a punição que poderia vir sobre ele jamais deixou de atender, de orar ao Senhor e atender ao pedido do rei. Tanto é que, como ele tinha o costume de 3 vezes ao dia ajoelhar-se e orar ao Senhor, ele continua do mesmo jeito. Ele não acatou a ordem do rei, porque se ele acatasse a ordem do rei, ele estava desagradando ao Senhor. E de certa forma, se ele chegasse a parar nas covas dos leões, desagradando ao Senhor, os leões teriam devorado ele. Ele só não foi devorado porque ele, firme na oração, firme na fé do Senhor, ele honrou o Senhor. O rei jogou ele no convívio dos leões, a gente sabe disso, mas Deus honrou a oração de Daniel. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que tudo, Salomão diz que tudo é correr atrás do vento, vaidade. Então, seja em qualquer área das nossas vidas, o que Deus der para a gente acredito eu que a gente tem que segurar com as 2 mãos, mas nunca a gente deve trocar as coisas do Senhor pelas coisas do mundo. Eu sei que para sobreviver nunca foi fácil, a gente está num tempo difícil, mas que nós possamos colocar na mão do Senhor tudo. A gente precisa trabalhar, porque a Bíblia fala mesmo que, infelizmente, a consequência do pesado, a gente tem medo do suor nosso, do próprio trabalho, para a gente sobreviver. Mas só que a gente não pode deixar nada atrapalhar o nosso Senhor. Porque se a gente não gastar tempo com Deus, porque a gente sabe que a eternidade a gente começa a viver aqui. Porque vivendo com Jesus, a eternidade está aqui. Porque se a gente não gastar tempo da nossa vida hoje com Deus, se a gente não tiver prazer nisso, depois da nossa partida no céu, a gente vai viver eternamente com Cristo. Se aqui a gente não se sente bem, seja aqui dentro da igreja, servindo ao Senhor lá fora, primeiro a gente vai servir, primeiro a gente vai se sentir bem no céu junto com Cristo, louvando e agradecendo o nome dele. Então, aqui hoje a gente está fazendo uma autoescola, porque você tem que aprender a dirigir para você ter habilitação, para você conduzir um veículo na rua. E aqui também é um tempo oportuno, você tem que aprender a viver a palavra de Deus para que você sirva Ele na glória também. Porque é aqui que a gente vai sair afiadinho
para viver no reino dos céus. Porque, exemplo, se a pessoa tem muitos bens e ele não quer morrer, a confiança dele está no dinheiro, para lá ele não vai levar, lá não vai ter. Então, como é que ele vai viver lá? Não vai viver. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque estando no Senhor é como o apóstolo Paulo está dizendo, seja num tempo de fartura, de escassez, que a gente aprende a viver com o Senhor. E nós sabemos que todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a glória é a salvação, que graças ao sacrifício de Jesus nós temos, mas o apóstolo Paulo fala também, se nós herdamos a salvação de Cristo Jesus, nós herdamos também a sofrer por Ele. E aqueles que não gostam de sofrer por amor de Cristo, então ele não faz parte do plano de salvação, porque nós sabemos que os nossos irmãozinhos no passado, todos eles sofreram por amor à palavra. Então, meus irmãos, se a gente tiver que sofrer nessa terra, que a gente sofra por amor a Cristo Jesus. Amém? Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fala, seu Bruno. Essa minha oração aí, né, de orar e Deus agir, eu me recordei de uma coisa que aconteceu comigo na penitenciária, e estava eu, mas outro menino que me ajudava na igreja lá, e chegou um integrante do PCC, no pavilhão que a gente estava, e ele começou a tomar frente do pavilhão, começou a fazer reunião no pátio, para fazer rebelião, para bagunçar a cadeia. E eu que esse amigo meu lá da cadeia, que estava da igreja, falou assim, vamos fazer uma campanha de oração de jejum para ele? Eu disse, vamos. Aí nós fizemos uma campanha de 7 dias de oração na madrugada e jejum. Nós ficamos nossa vida levantada na madrugada, a comida que já era escassa, a gente ficou sem comer durante 7 dias. Passou-se os 7 dias, esse homem não saiu do banho de sol mais. Ele se trancou dentro da cela e não saiu do banho de sol. E nós só observando, eu penso observando aqui. Passou mais ou menos uma semana, no último banho de sol da semana, eu estava no canto assim, embaixo do pátio e dentro da cela. Aí o rapaz falou assim, o fulano está te chamando vocês lá da porta da cela dele lá. Aí nós chegamos na porta da cela dele e falou assim, já faz uma semana que eu não saio do banho de sol, eu estou lendo a Bíblia todo dia, a hora que eu sair daqui, eu vou pregar para todo mundo nesse pátio. Passou-se mais ou menos uns 15 dias, tranquilo, a hora que ele saiu de lá com a barba feita, cabelo arrumado, com a Bíblia debaixo do braço, e pregando para todo mundo no pátio. Porque a gente tem que acreditar nas coisas impossíveis. Porque nas coisas possíveis, que está nas forças da gente, a gente acredita muito bem, né? Mas nas impossíveis, muita gente, é obrigação para a gente cristão acreditar, muita gente a gente pede duvidando, né? E para Deus não existe o impossível. Eu quero trazer isso para a igreja, até para me recordar isso, da gente olhar certos tipos de situações que às vezes é muito difícil, a gente saber que se a gente pôr de joelho, orar e gastar tempo, sacrificar a nossa vida em prol da pessoa, as coisas mudam. A gente não faz isso, porque às vezes a nossa fé é pequena, a gente fala assim, eu acho que não vai adiantar, isso aí não tem mais jeito, essa pessoa não muda, entendeu? Então a gente tem que simplificar, e às vezes, no caso lá foi 7 dias, poderia ser um mês, poderia ser 2, a gente não vai esclarecer as coisas, a gente vê as coisas acontecer. Não, sim, não, prova é o próprio apóstolo Paulo, né, que é o homem mais terrível que ele foi, né, isso aí, aos olhos humanos a gente fala assim, esse aí é um que não tem salvação. Quanto cristão ele mandou prender, torturar, matar? Ele estava lá presente, viu o Estevão morrer apedrejado e não fez nada. É porque ele não conhecia Cristo. E hoje, no nosso dia, que muitas coisas não acontecem na cidade. Cada oração. Uma coisa que é difícil a gente falar, que quando acontece com a gente fica assim chateado. Por exemplo, o pessoal no mundo fala chuva brava, não é assim, assim. Mas o cristão tem que ter em mente que aquilo ali é o poder do Senhor, porque está tudo na mão do Senhor. Então, o que acontecer, assim, as coisas da natureza, é permissão de Deus. Quando é na casa da gente, a gente faz uma coisa.
tira o telhado da minha casa, eu vou ficar chateado, porque eu sou ser humano. Mas foi permissão dele, porque sem a permissão dele nada acontece. E pode ter certeza, se tirou o telhado, era acontecer coisa pior, a oração não deixou acontecer. Então, a gente vê que se a gente realmente assim tiver em sintonia com Deus, a gente sabe que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Porque numa destruição dessa que a gente viu, acho que fez, até mesmo lá no Rio Grande do Sul, aí muitos se entregam a vida ao Senhor Jesus porque vê que não tem outro meio. Não tem outro meio. Então, a gente como cristão, a gente tem que ter essa mentalidade. A força da natureza, não existe uma natureza, existe um Deus que criou a natureza e essa natureza é para benefício do ser humano. Então, quando acontecem essas coisas, o Senhor está na frente, porque o homem assim, armou uma tempestade lá. De primeiro, o povo tinha uma maneira boba de achar que mesmo assim, benzia a chuva, desviava a chuva para o outro lado. Isso aí tudo é folclore, né? Assim, é mente muito curta. Porque aquilo que Deus determinou, homem nenhum pode parar. Né? Amém? Amém. Miriam, se é hora para a gente encerrar? Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, pelo prazer e o privilégio, Senhor, de estar em tua casa, pela alegria, Senhor, que tu, Senhor, só em ti nós encontramos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus de nossas vidas, o Deus que sabe, o Deus que cura, o Deus que tira toda a nossa ansiedade, Pai. Louvamos, Senhor, pela palavra desta noite, louvamos pelos louvores, nos leva